Olá, estamos aqui para mais um podcast OAB, né, de Itaquera, subseção de Itaquera, a melhor subseção do Brasil. E o podcast é Advocacia 360 Graus. Começo falando aí, já falei em outros episódios, mas o 360 graus é porque nós, na campanha, né, surgiu essa ideia de trazer essa conexão e esse olhar, né, olhar para todos os lados da advocacia, da sociedade e unificar isso aqui nessa nova gestão. Então, eu, Monize Tesser, atual presidente da subseção, e hoje o podcast, a gente sempre traz aqui um convidado e tal, mas hoje é o papo reto. Hoje é... Hoje sou eu e o meu parceiro, o Abest, né? Oh. Surgiu aqui nos bastidores esse termo aí, o Abest, best friend, porque, né, a gente tem que ter essa conexão, essa amizade, né, para estar hoje aqui nessa parceria, o vice-presidente nosso, Ezequias Francisco de Assis. Monize. Tamo junto. Parceira. Obrigado, tamo junto. Vamos que vamos. É um prazer imenso a gente estar dando seguimento nesse projeto, né? Mas antes, deixa eu só agradecer aqui os nossos patrocinadores, as pessoas que têm apoiado o projeto. Então, o pessoal da EKK Brindes, que confeccionou essa belíssima caneca OAB Itaquera. E aqui, representando as regiões, porque não é só Itaquera, é Guaianazes, cidade de Tiradentes, São Mateus. Muito obrigado. E o pessoal da Tagarela Estúdio. Vamos dar uma salva de palmas aqui para o pessoal da Tagarela Estúdio. Sensacional que está fazendo esse trabalho para a gente. É muito bom estar aqui. Enfim, a gente começa a pensar em tudo que está acontecendo, o que aconteceu, como aconteceu. E estamos aí fortes. Você parou para pensar? Deu tempo de parar para pensar? Meu Deus, eu parei agora, como eu cheguei aqui? O que eu fiz, né? O que aconteceu? Eu parei agora, eu fui obrigado a parar, né? Que eu tô com o pé quebrado, então... Opa, aqui com o pé sem pé. Ó, ele se contundiu, mas porque estava... jogando um time de futebol da OAB. Atleta. Aí você vê, né? Só contunde quem é craque. Então, assim, não é um patamar de Neymar, Ronaldo. Então, eu sou craque. Mas é isso aí, Monize. Mas vamos trocar aqui essa ideia aí. Deixa eu perguntar para você aí. A gente já comentou alguma coisa a respeito já das nossas trajetórias, mas que você pudesse comentar um pouquinho aí como que foi a sua trajetória até aqui, já que a gente colocou isso. Parou para pensar? Olha, eu vou falar para você que foi algo que eu também fui obrigada a fazer, porque eu fui convidada num certo momento ali, aí no meio da pandemia, a escrever um livro como coautora, né, que era o Quais de Mim Você Procura, Mulheres no Direito, que inclusive outras colegas aqui da subseção também participaram, a doutora Verônica, a doutora Fabris, doutora Fernanda, Carol, enfim, e de várias outras subseções também, que era um livro que você falava ali da sua trajetória profissional e pessoal, das suas dificuldades e superações, para que outras mulheres também, quando for ler o livro, e é um livro que é distribuído em várias instituições também, então, para mulheres em vulnerabilidade, né, situações de violência, enfim, para que essas mulheres entendam, né, e se inspirem e saibam que elas também podem chegar nesse lugar, né, de ser uma profissional respeitada, enfim, de ter um espaço e uma voz. E daí foi chegando o prazo, a gente fica ali procrastinando, e chegou o prazo de entregar o meu capítulo. E aí eu sentei para escrever na madrugada e falei, o que eu vou falar de mim? O que eu tenho para falar de mim? É ruim, né? Quem sou eu na fila do pão? Tipo, né? E eu falei, não, mas peraí, eu tenho alguma coisa para falar. E aí eu comecei fazendo como se fosse um currículo mesmo. E aí fui escrevendo ali e arrumando o texto e tal. E varei à noite, eu adoro fazer isso, inclusive. Escrevendo e tal. Eu sempre gostei muito de escrever, que é um dos motivos que eu escolhi a advocacia também, né? E aí escrevi ali sobre a minha trajetória. Então, eu começo ali no meio da advocacia, eu brinco que eu falo que estava no sangue, porque meu pai é advogado, minha mãe professora, então eu já estava ali inserida naquele meio jurídico. A minha irmã foi estudar direito, meu sobrinho foi estudar direito, a minha mãe decidiu estudar direito, tudo ali na mesma época, e eu fui no bonde, né? Mas eu também tinha aquele lado artístico, e aí já vem pela curiosidade, né? Então eu ficava, vou para lá, vou para cá. Resolvi fazer o vestibular de jornalismo, mas coloquei lá o direito também, acho que era a segunda opção. E aí
passei, enfim, e optei pelo direito. Antes disso, eu fiz o curso técnico de administração, que eu brinco que hoje eu sou professora de cursos técnicos de profissionalizantes, né? E eu brinco, eu falo, eu achei que ia fazer administração, não ia servir para nada, porque eu queria estudar direito, mas eu estudei ali, né, hoje firme mais, e forte. Hoje mais do que e eu falo, né? nossa, para você ser empreendedor na área do direito, você precisa entender de gestão. Então, foi o ápice, assim, foi muito importante e hoje eu uso bastante, né? Enfim, e aí naquele meio tempo eu tava eu brinco que eu falo que é a Monize sonhadora, né? Tipo, eu quero mudar o mundo, né? Sempre querendo fazer uma coisinha ali ou outra, participando de vários projetos, e aí quis ser professora, fui me especializar, tal, pós-graduação, didática e tal, e aí um professor, já vou mandar um abraço para ele aqui, que foi quem me deu, assim, o direcionamento, o professor Cadu Witter. Um beijo, Cadu. E ele falou pra mim, começa... Você quer ser professora de faculdade e tal? O loirinho? Isso, ele foi meu professor da faculdade. Sensacional. Na faculdade, eu detestava o direito empresarial. Ele deu curso pra mim de formação de professor. Então, eu fiz esse curso aí, olha só. Aí, descobrindo agora, né, as conexões. Eu fiz esse curso lá no ProOrdem. Na Paulista? Eu fiz no Tatuapé. E aí ele me deu aula na faculdade, acho que de tributário. E aí, depois fui fazer o cursinho da UAB. E aí, tive aula com ele de direito empresarial. Aprendi muito mais no cursinho para passar na UAB do que eu tinha aprendido na faculdade. E aí, me apaixonei pela didática dele e tal. A forma com que ele trazia o direito de fazer ali as piadas e tal na aula. Aqui, eu tive uma ideia já há um tempo atrás, mas veio a pandemia, tá? Vamos trazer ele para dar um curso de teatro para advogados, para pessoa soltar, porque ele é professor de teatro também. E legal que você me fez lembrar isso agora. Eu fiz curso de dança e teatro a minha vida inteira. Fazia piano, dança e teatro desde os 6, 7 anos. E fui fazendo até na época do último ano da faculdade, que foi quando eu estava ali com aquele monte de TCC, estágio e tal, aí tive que me afastar um pouco desse lado artístico. E aí, o teatro, eu brinco, eu falo que todo mundo tem que fazer. Se quer ser advogado, vai lá fazer sustentação oral, falar em público. Pô, empreendedor, nossa, sensacional. Não é ser artista, mas é utilizar a ferramenta para destravar. Exatamente. E o Cadu é ator também, tudo. E ele trouxe na formação de professores, ele trouxe isso. Que é um professor querido. Que legal, a gente conversa tanto aqui na OAB e não sabíamos dessa conexão, né? Que legal. Então, ele agregou bastante, né, nessa minha trajetória. Fiz o cursinho da OAB, depois vi que ele tinha esse curso de formação de professores. Fiz também, mas aí já tinha, acho que um tempo já, uns 10 anos de profissão. E aí eu brinco quando o pessoal fala isso, por conta da idade, porque eu entrei na faculdade com 16 anos, então me formei muito nova, e aí já entrei ali, estava trabalhando. Então, já tenho uma longa história no direito, há 17 anos atuando como advogada, mas queria ser professora, porque acredito muito que a educação é a que transforma o mundo, né? E aí, é o que a gente falou aqui em outros episódios, né? O professor, ele faz a diferença na vida do aluno. Se você conseguir transformar a vida de uma só pessoa, sensacional. E aí, fiz esse curso e ele falou, vai dar aula no curso técnico. E foi quando eu entrei para dar aula na ETEC. E aí, nessa trajetória, já estou há 6, 7 anos, se eu não me engano. E aí, entrei na FATEC também, que é a Faculdade Tecnológica, né? E é sensacional, porque eu adoro trabalhar com os jovens, de estar ali naquele direcionamento. Transformando vida. E traz muito o que aconteceu comigo, que eu tive pessoas, mentores, eu falo, né, obviamente, tinha aquela facilidade de ter o meu pai, que já era advogado e tal, mas meu pai trabalhava muito fora, ele ficava muito fora. Então, eu tinha que também me inspirar ou colar em outras pessoas. Então, eu colava em alguns outros professores. Não é algo tão simples como as pessoas às vezes pensam. Beleza, o pai dela já era advogado e tal. Não, e pegava firme, tinha que trabalhar, entrar tal hora, sair tal hora. Era daquele jeito, né? Nada diferente, não. Tinha moleza, não. E aí tinha, assim, o que eu penso hoje, eu trato como foram meus mentores, né? Meu pai, a doutora Elaine, o doutor Robson, que eram outros advogados que também trabalharam lá. Então, eu colava neles, eu colava em algum professor e falava, Cadu, posso ser sua assistente? E eu lá, grávida, fazia o curso de formação de professores. O Cadu um dia falou pra mim, olha, eu vou dar uma aula em outro estado, então tal dia eu não venho, você que vai dar aula no meu lugar. E eu, quê? Eu? E aí foi assim que eu comecei a ser professora. Você, mas aí
teve aquela questão da oportunidade, a oportunidade apareceu, eu queria, né, ser professora, achava que tinha jeito. Agora. E ele falou, vai, agora é a hora. E aí foi no susto. E aí comecei essa trajetória aí também como professora, né? Eu acho que é parecida aí. Eu sei que você teve uma história bem diferente, mas a gente agora acabou de descobrir várias conexões, né? Muitas conexões. E agora falando da minha, né? Fazendo um contraponto em relação à sua, é o quê? A origem um pouco diferente, sim, mas ambos aqui da Zona Leste, né? Bom frisar isso. E eu não, na minha família não tinha ninguém, aliás, ninguém com curso superior. Né? Nem minha mãe até a 4ª série, meu pai até a 4ª série, minha mãe costureira, meu pai eletricista. E aí eu tive a oportunidade em 1994, eu lembro muito que era a fase de transição do... era Cruzeiro, virou RV e foi aquele momento de transição para o real. Então foi muito marca para mim, porque... Ele, falando agora da idade, vocês viram, né? Perceberam? Não, eu sou jovem há mais tempo. Mas e aí, quando você toca nesse ponto da educação, que transforma, é bem isso mesmo. Porque quando eu começo a trabalhar num escritório de advocacia em 1994, é onde minha vida começa a mudar. Enquanto você estava iniciando, com 16 anos lá, a faculdade, eu ainda estava patinando. Eu só consegui concluir com 21 anos, porque eu era um repetente contumaz. Então, eu repetia a torta e a direita, 5 vezes reprovando. Cada ano eu fiz 2 vezes, né? Um estudava, outro era... Você aprontava? Fala aí. Eu era largado, né? Era entendi. Tipo... na época, é diferente do maloqueiro de hoje. Tá. Naquela época, aquela faltava um direcionamento, faltava... apanhava por jogar bola na rua, mas não apanhava para estudar. Mas assim, são situações e termos de criação, né, na vida. E eu falo isso, né, que às vezes a gente toma aí uns coros, enfim, não vem ao caso, mas foi isso. Então, assim... Você tem a mãe falando para estudar, mas não era aquele negócio que pegava no pé. Então, eu tive essa questão. Quando eu entro na advocacia, o dono do escritório, ele pega e fala, cara, você é inteligente, você só precisa estudar. É onde muda a chave. E aí, sim, eu começo a me aplicar ao estudo. Daí a importância de ter um mentor, alguém para te dar esse direcionamento, né? O direcionamento, então, eu tive o direcionamento, tive o investimento. Então, quando ele percebeu as minhas aptidões, ele falou, cara, vai lá fazer um curso... E aí a minha predileção para informática, porque eu via... Foi a transição do Windows 3.1 para o Windows 95. Caracas! Então, assim, a internet estava chegando ainda, assim... A internet é mais antiga, mas, assim, chegando no Brasil mesmo, de uma forma consistente, foi mais ou menos nesse período. Então, o sistema operacional não mudou. E aí tinha aqueles problemas. Eu observava o técnico e conseguia fazer aquela manutenção ali. Ele falava, como que você consegue fazer isso? Você estudou? Não estudei. Foi onde ele percebeu. Então, vai lá, faz um curso no Senac de informática. E eu comecei a gostar dessa parte de tecnologia. Só que o escritório não tinha estagiário, né? Tinha um estagiário, passou um tempo. E aí eu fazia o serviço de office boy ali muito rápido. E aí eu comecei tira a cópia do processo. Então, ficava lá tirando cópia do processo. Precisa fazer uma pesquisa de uma jurisprudência XYZ. Você tem que ir lá na Biblioteca Mário de Andrade. Na biblioteca, no boletim da ASP. Como é que era? Lex, boletim da ASP e tinha uma revista, agora eu não lembro. A gente está bem vintage hoje. Lembrando. E aí fui tendo contato. E aí aquela vivência que eu falo que é a experiência que me trouxe foi o quê? A barriga no balcão. Então, passei a fazer fórum, protocolo... E tinha até uma estratégia. Aprendendo já na prática, né? Na prática, literalmente. Legal. E tinha até uma estratégia para fazer fórum. O João Mendes tem 22 andares. E naquela época tinha primeiro TAC, segundo TAC, Tribunal de Alçada Civil. Tinha mesmo. E a gente pegava aquele mundaréu de publicação, subia até o 22º. Ia descendo pela escada, eu fazia isso também. Estratégia, porque não dava para ficar parando para pegar elevador. E foi onde eu adquiri a prática. Então, chegou num momento que eu... com 17 anos, ainda fazendo o colégio lá, na época era... Tinha um outro termo, né? Era primário, ginásio e colegial. Então, estava ali no finalzinho do ginásio, indo para o colegial. Eu já conseguia transmitir esse conhecimento para os estagiários efetivamente. Por quê? A experiência, a prática. E ali eu percebi que, assim, a advocacia me escolheu ali. Então, assim, não tinha muito...
eu optar pela informática, embora eu gostasse. Então, eu vou fazer direito. Começo a fazer o curso de direito lá em 2001, assim como a doutora Roberta, na Universidade de São Francisco, ali do Paris. Fiz o primeiro ano, depois parei por falta de grana, continuei a caminhada. A realidade do brasileiro, né? A realidade. E aí, em 2007, eu retorno. E aí, eu fiquei entre, novamente, informática e direito. Mas eu sempre gostei muito dessa parte de tecnologia. E hoje faz muita diferença, né? Você entender, ter facilidade com a tecnologia. Pra gente aqui do direito faz muita diferença. Não, e para aquela época, só que aquela época era um pouco diferente. Você tinha basicamente 2 anos de matemática. Eu falei, tô fora. Matemática, esquece. Não dá. E aí eu fui pro direito, concluo minha faculdade em 2011, 2007, 2011. E aí, saindo da faculdade, é onde eu começo, passo no exame de ordem depois de 6 meses ali. E aí eu começo a frequentar o OAB. Que legal. Aí onde eu começo a frequentar a questão de estar ali numa comissão, fazer a pós-graduação em Direito de Família, onde eu conheci muita coisa. E você é professor também. E aí, como chegou nessa... Então, essa parte do professor, e aí fazendo esse ponto justamente nessa questão. Então, a gente começa a palestra. Então, para mim, a OAB me abriu essas portas. Que legal. A OAB que abriu. Lógico, tem todo o meu trabalho, mas assim, como palestrante pela OAB e apresentando o conteúdo, você começa a ter uma visibilidade. Você fala, meu, você tem uma pegada legal para dar aula. E aí entra o curso do Cadu. Olha só, que legal. Entra o curso do Cadu. Fala, meu, faz esse curso aqui. O Cadu e o Carlos Maia, que são meus incentivadores e que me colocam nesse cenário. Aí eu vou e faço Um beijo pro Maia também. O Maia também, sensacional. A pessoa também que... Tá sempre aqui. Sempre aqui e tem essa conduta de transformar a vida. E aí eu faço esse curso e o elogio para mim no final, que tinha que fazer uma apresentação, tava o Cadu, tinha um outro rapaz que eu não lembro o nome, e a dona do ProOrdem. Isso. Esqueci o nome dela também. Passei por essa mesma... prova aí. Essa prova. Esse teste. E aí faz o teste e tal. Tinha lá, sei lá, 5, 6, gente muito boa, gente que hoje tá. A Débora, não sei se a Roberta conhece, também partiu para essa parte do sistema, Débora Dict. Ela também partiu para essa parte do direito sistêmico, mediação. E aí, o elogio, eu falei, mano, vocês estão tudo maluco. Eu falei, o elogio foi, cara, você dá aula que nem o Fábio Cáceres. Eu falei, olha, vocês só não tem palavrão. Fábio, cara, foi o que eles falaram, tá? Que a minha aula muito parecia, só falta um pouco de palavrão só. A minha eu escutei, desculpa te cortar, a minha eu escutei assim, nossa, Cadu, que isso? É a mini Cadu? Clone. O clone. Clone. E aí, partindo desse curso, aí eu começo a ministrar aula nos cursinhos preparatórios. Né? Não cheguei ainda, eu não fiz o mestrado ainda, então estou num projeto de começar o mestrado esse ano para ir avançar para essa questão da graduação e tal e tudo mais. E também esse sentimento que vai gerando em as fases. Sim. Não sei se você teve essa sensação do viés acadêmico que tem. Então, uma coisa é você advogar, outra coisa é você ter o viés acadêmico ensinando as pessoas. Então, aí eu participei de cursos, dei aula para pós-graduação, como professor convidado. E aí é onde eu... Não, e eu tinha essa questão de falar, não, para ser professor eu tenho que fazer o mestrado e tal, tenho que fazer tal, é legal fazer. Mas a prática, a didática faz muita diferença, né? O curso de teatro, o curso de formação de professores e tal, após... Sim. Faz bastante diferença também. Eu sentia isso no dia a dia, porque eu já tinha facilidade de ensinar ou de ajudar ali na faculdade o pessoal a estudar. Então, vamos lá, vamos embora, vamos estudar. E aí eu começava a falar, explicar, e tu falava, não, então acho que eu tenho jeito, né? Não sei. Mas vamos testar. E aí, na prática, você vai se aperfeiçoando, né? Como palestrante também e tal. Eu fiz o inverso. Comecei como professora e aí depois falei, pô, então vamos fazer palestra também, receber alguns convites. E aí, como você falou, você vai tendo uma visibilidade, vão surgindo as oportunidades também, né? Legal. E o desenvolvimento. Sim. É o que você disse. Então, primeiro você começa, depois melhora. É isso mesmo. Não teve... como é que fala? Não é meme que fala, né?
Enfim, tem um negócio lá na internet que não tem coisa melhor. Primeiro você começa, depois você melhora. E a primeira sacada quem teve foi o Carlos Maia, foi na apresentação do seminário na pós de Direito de Família. Ele falou, mano, você fala super bem. De todos que apresentaram, você foi o cara mais firme. Então, assim, alguém vai te dando um toque, vai te guiando, vai te direcionando. Então, é importante você ser incentivador de pessoas, né? Para dar aquele toque, esses professores foram nossas referências e nos incentivaram a buscar o aperfeiçoamento e a começar. E tá no meio, E aí, essa parte da trajetória, e aí eu fui sempre me enveredando para as posições. Então, Comissão de Direito de Família, entra, vai lá, palestra. Então, aí já chegou a sua trajetória aqui na UAB, legal. Aí depois, fazer parte da Academia Brasileira de Direito Civil. Aí ingressa também. E aí você começa a sentar do lado aqui, você está tomando café, Venosa do seu lado, Rosa Nery do outro, Mário Delgado do outro. Você fala, meu... E para mim, a gente comentou num outro podcast, que é o quê? A representatividade. E na minha caminhada, eu não fui percebendo isso. Eu simplesmente fui caminhando. Até que um amigo falou, cara, você já percebeu que você é o único preto no meio desse civilista? Falei, cara, nunca prestei atenção nisso. Verdade. Cara, você tá sentado do lado do Mário Delgado, o nome Venosa. Falei, cara, como que você fez isso? Simplesmente fui trabalhando e onde as oportunidades foram aparecendo, eu fui ingressando, né? E aí, dentro já desse cenário, as oportunidades da OAB, né? Até onde a gente está chegando aqui. Simplesmente fui inserindo, fui participando, sempre, nunca necessariamente aspirando uma posição. Simplesmente estar no lugar certo, na hora certa, se preparando e as coisas foram acontecendo. Sim, eu falo que eu sempre participei da UAB, mas na minha trajetória profissional eu não tive tanto incentivo, né? De falar, não, vai lá e tal, como hoje a gente faz isso, né? Vem participar das comissões e tal. Eu não tinha esse incentivo, nem ali no escritório, até porque meu pai falava, não, tem que trabalhar, não, vai lá para quê, entendeu? E eu fui me achegando. Tinha um congresso, tinha uma palestra na seccional ou aqui e tal, e eu fui participando. Participava aqui, São Miguel, Penha, Tatuapé, não importava, mas eu tinha um tema de interesse, eu ia participando ali, mas como ouvinte e tal. E quando veio, algumas vezes que eu tentei participar de outras gestões e tal, lembro bastante da gestão do doutor Jotinha, né? Um carinha, um querido. E eu participei bastante de cursos, palestras e tal, fui bem ativa, mas depois deu aquela afastada, até por conta do dia a dia da advocacia, que é tenso, né? É corrido. E aí, quando veio a gestão do doutor Eduardo, eu acredito que foi a mesma época que você foi se achegando também, né? Eu fui cooptado pelo Cressoni. Intimado, né? Vem pra cá. Cooptado. E aí eu fui também me achegando, a minha irmã na época candidata a conselheira, e eu ali, não, vou ajudar tal, e participando da campanha, ou ali quando já estavam eleitos também, vamos fazer, ajudar, fazendo, sei lá, fazia aqueles artes do Canvas tal, acho que você também fazia bastante a arte do Canvas, a gente não tinha ainda, né? Eu fazia pelo PowerPoint. Olha só, então, eu comecei a fuçar no campo, foi quando eu aprendi, tipo, eu não sabia, vou lá aprender, eu sempre fui dessas, né, tipo, eu não sei, mas eu quero aprender. Se virava nos 30. E aí vai e faz e tal, facilidade com a tecnologia ajudando, e aí foi se chegando, como você disse, sem pretensão nenhuma, pelo contrário, e aí foi chegando, aí eu sempre ativista, mas no bom sentido, da questão feminina, né? Então, fui me chegando ali da Comissão da Mulher, aí foi recebendo os convites e tal, vem participar mais ativamente, membra efetiva aqui na seccional. Depois veio o convite da vice-presidência, né, da comissão, com a doutora Andréa Rossi, um beijo, Andréia, doutora Isabel, enfim, e aí tendo já essa mulherada toda incrível como referências, você vai se inspirando e vai fluindo, né? E quando veio o convite para presidente da Comissão da Mulher, eu falei, meu Deus, e agora? Mas também, vamos embora, né? Nunca, acredito que o seu perfil é esse mesmo. Mas não, tô com medo, vai com medo mesmo, ou esquece o medo e vai, né? Tem que ter coragem. É mais ou menos isso aí, vamos pra cima. E ousadia, né? Se alguém tá convidando, é porque viu a competência, porque como a gente não aspira e tava trabalhando, então virou alguma coisa em nós que pudesse ser aproveitável e que seria relevante para
para nossa Sim. nossa E OAB. a mesma questão na trajetória lá na educação, eu estava ali quietinha no meu canto como professora, estava fazendo o meu papel, e aí veio o convite, ó, você quer ser coordenadora do curso? Eu, como assim, eu? E aí eu falei, pô, né, vamos lá, porque eu quero aprender. E aí fui sem, né, ter noção ali da realidade, mas aprendi bastante. Fiquei 3 anos na coordenação e foi ali que eu tive a experiência na liderança também, em gestão de pessoas, né? Que não é fácil, né, lidar com pessoas, mas a gente vai aprendendo a lidar e essa questão de ser advogada também, de você saber mediar, saber conversar com as pessoas, isso faz a diferença também nessa questão da liderança. Já estando também aqui na comissão da mulher advogada, como líder e tal, referência, e aí você vai vendo que o seu trabalho vai impactando pessoas, vai, de certa forma, mudando vidas ou direcionando, aí você sai daquele papel de que tinha meus mentores, ainda tenho, mas aí você passa a ser a referência, ser como se fosse uma mentora. E aí, quando eu fui escrever lá no livro, que eu tive esse start de falar, não, mas espera aí, tem um legado, tem uma trajetória, tem uma importância, né? E aí, já fazia parte de alguns movimentos, como justiceiras e tal, como voluntária em trabalhos sociais, que também é o que a gente faz aqui, né? O voluntariado. Sim. Então, quando veio também o convite para ser presidente aqui da subseção, o primeiro momento foi porque eu, né? Enfim, teve aquela balançada, mas, poxa, a oportunidade apareceu. A OAB precisa dessa referência feminina, representatividade. Eu já faço parte, eu não cheguei aqui do nada, a gente já fez um trabalho incrível. Então, dá para fazer? Dá. Então, vamos embora. E é engraçado que aí, tá bom, então vamos construir um grupo para se eleger aí abrir a chapa e fazer parte aí da gestão da OAB. E aí, quando veio o convite, falou, então vamos pensar no grupo. E aí, o primeiro nome que veio foi Ezequias. Sabe lá como é que veio. Mas vamos lá, veio esse nome, veio o seu, consequentemente. E, aliás, aqui, né, a propósito, vamos agradecer a confiança dos 1.580 votos, né, que acreditaram aqui nesses nomes. E até uma explicação, porque nem todos os meus participaram. Mas acontece isso. Surge o nome, porque eu, né? Mas porque, assim, de todo mundo que falou, o seu nome foi unânime, sem qualquer explicação ou justificativa. Não, e o que eu pensei também, poxa, mas tem tantas outras mulheres incríveis, tem tantos outros homens incríveis aqui para fazer, mas assim, entendeu-se que o momento era de ter essa referência e representatividade feminina, até porque viemos ali de uma história de 42 anos de subseção, que nunca teve uma presidente mulher. Então, quando se chegou nessa conclusão, falou, poxa, então vieram vários nomes, mas também estava ali o meu. Então, assim, foi uma honra, obviamente, e falei, poxa, será que sou capaz? Não, vamos sim, vamos lá, vamos embora. Assim, a gente aprende. Não sabe o que é, né? Mas vamos aí. É que nem casamento, né? Vamos embora. Se a gente for analisar mesmo, vai casar pra quê? Mas, enfim, a gente casa, aprende, a gente tá aprendendo. Mas me fala uma coisa, Monize. Nós estamos aí, hoje, completando 156 dias de gestão. Uau, né? Parece 156 anos. Porque a gente já fez tanta coisa, tanta coisa. Quem tá no bastidor, que tá junto aqui, vê, né? Talvez você aí de casa não, mas a gente vê o que tá acontecendo, né? O tempo todo tem coisa para resolver, o tempo todo no celular. Eu ainda brincava a gente brincava, né? Cressoni não sai do celular o tempo todo. Agora a gente entende porque ele tá no celular o tempo todo. E esse apoio da família, né? Daqui a pouco vai pensar, sensacional. Só pode estar me traindo. Aí vai olhar a mensagem, pô, o elevador quebrou. Você tá no celular, você tá vendo o quê? Tô falando com a Vanessa. Nossa, eu falo mais com a Vanessa do que com o meu marido. É isso. E me fala uma coisa, Monize, né? Lógico que a gente está compartilhando isso, mas e como é que, para você, essa questão de realmente, a gente não sabe, a gente tem essa humildade assim, a gente não sabe, a gente está realmente, embora
já trabalhando, como você disse, há anos com gestão de pessoas, instruindo pessoas, mas é uma posição diferente, Sim. uma responsabilidade tratando de advogado. Me fala pra gente aqui como é que foi aí esses 156 dias, o que você pode dizer dessa gestão? É bem desafiador, né? Desafiador, mas é gratificante. Eu falo que é gratificante também. Porque a gente o tempo todo fica ali, de certa forma, apagando alguns incêndios, mas também trabalha bastante com a questão do planejamento, da execução, de liderar ou, enfim, fazer ali, de certa forma, inspirar pessoas para que as pessoas também façam acontecer. Da direção, né? Na direção, aqui, na própria diretoria, com as comissões, né? Funcionários e a sociedade, as outras instituições. Então, essas instituições da região que a gente está, de certa forma, não sei se perceberam, mas trazendo mais perto da OAB. E isso é sensacional, porque se a gente quer realmente um desenvolvimento da região, Itaquera, Guaianazes, né, São Mateus, Cidade de Tiradentes, precisamos estar atentos, né, ter esse olhar 360 graus para quem está em volta, que é a comunidade local, né? Então, a sociedade, enfim. Então, isso é importante, né? Então, primeiro, dosar ali, inspirar pessoas, dosar o que está acontecendo, né? Ter um certo equilíbrio, que acho que isso é a parte mais desafiadora, né? O equilíbrio entre casa, família, OAB, escritório e escola, né? Que são todos esses papéis que eu estou desenvolvendo nesse momento. Então, saber dosar, né? E lidar com as pessoas. Essa gestão, ela é desafiadora mesmo, né? Então, tem um escritório, o nosso escritório está lá. Então, assim, falando de mim, dentro dessa experiência, né? Eu falo, Jesus. Eu falo, Senhor, onde é que eu fui me meter? Mas é gratificante, traz crescimento. Essa questão da gente realmente administrar. E são fases e a gente tem que aprender a lidar como eu te disse, né? Aprender com a coisa. Então, tive num momento, agora, um momento realmente cair para a vida acadêmica, né? Ser essa referência. E eu vou confidenciar algo aqui que eu escrevi naquelas resoluções, não de resoluções do ano, tá? Quem que o Ezequias quer ser? E eu pensei muito. Dentro daquilo que o amigo comentou, eu falei, cara, você é o único negro. E eu fui fazer uma pesquisa. Qual é o civilista negro? Não tem. Ou se tem, ainda está muito. Isso é um objetivo meu. Legal. Porque eu percebi que essa posição... E nessa posição de destaque, você pode inspirar tantos outros que estão aí. Outros. O pessoal falou, cara, quem diria que você ia chegar a uma vice-presidência da OAB? Outros falam, cara, você pode até disputar a estadual. Eu falei, cara, esquece isso aí, você tá visando demais. Não sei onde você tá comprando droga, tem algum problema que você tá fumando aí. Né? Não é o objetivo, mas assim... Mas por que não? Não, por que não? Por que não? Mas é a oportunidade de entender essa fase. Então, legal. Né? Entender esse momento, a gente está nesses 156 dias de gestão. Algumas coisas a gente, na minha função, podendo substituí-la em algumas, mas ainda, né? E é isso que é legal do nosso grupo, porque nós somos bem unidos e quando formamos a chapa, a conversa foi, vamos compartilhar as decisões, Sim. Vamos, né, se comunicar, que essa união se perpetue pela gestão inteira, né? Então, é algo que a gente sempre pensa em grupo, sempre conversa, reunião toda semana, né? Reunião, não deu porque vai ter um evento, né? Marca online, faz. Mas toda semana a gente tem reunião, diretoria, de alinhamento, né? Reunião com funcionários e fora, né? A estar junto nas palestras, né? E aí somos em 5, então a gente tem compartilhado essas tarefas de certa forma, né? Se dividindo, você vai nesse, eu vou naquele. Ou, Ezequias, não posso ir porque tem um compromisso do escritório, uma audiência. O Ezequias não está lá representando a OAB, ou Sandra, ou Vanessa, ou Jean. E aí a gente se ajudando, né? Quando não, os 5 diretores estão complicados e a gente tem ainda uns parceiros fortes. Oswaldinho, sensacional. Ana, Ângela, Pedro, enfim, tantos outros
que consegue também nos dar esse suporte também. Exatamente, que faz parte do que a gente falou na campanha da formação de lideranças, né? Sim. Nós, como contamos aqui a trajetória na OAB, viemos ali de lideranças de comissão. Sim. E hoje nós temos mais de 35 comissões também nomeadas, né? Fizemos um evento incrível lá na Câmara para homenagear os presidentes de comissão e vice, que é quem realmente coloca a mão na massa e desenvolve diversos trabalhos aqui na subseção de Itaquera. E aí vem dessa questão da formação de liderança. Eu não vou ficar aqui para sempre, nem o Ezequias, nem o Cressoni. Verdade. Então, tem que passar o bastão e formar o pessoal para inspirar, para que eles também, quando estiverem nessa posição, façam uma gestão melhor do que a nossa, né? Sim, esse é o objetivo. Porque a OAB, Moniz e Ezequias passa, vai alcançar outros espaços, outros lugares, e quem chegar vai dar continuidade aos trabalhos e a gente vai continuar frequentando a OAB, a gente continua sendo advogado. É isso. Não é? Então, qual a OAB que eu quero para a Moniz no futuro, um exemplo, enquanto advogada? Então, a gente vem fazendo um trabalho de deixar, né, mais benefícios, né, encontrando aí a questão da saúde, já tocando no ponto da saúde mental, que eu vou te perguntar ainda isso, calma. Da saúde mental. Então, trazendo benefícios, parceiros e tal, para a gente aprender junto, para a gente se beneficiar junto, trazer a parceria para toda a advocacia, né? E o que vai ficar para nós no futuro também. Sim. E o que você pode dizer? Essa questão... Os perrengues. Então, por isso que eu falei da saúde mental, né? E aí já fica a dica, hashtag fica a dica, né? Precisa ter uma válvula de escape, por exemplo. No meu caso, eu gosto de passear com a família, de, enfim, ter outros momentos, por exemplo, com os amigos, com as amigas. Isso alivia um pouco a pressão do dia a dia, né? E a gente fala que liderança é isso, né? É muito da questão a liderança é meio que solitária, porque você fica ali tentando dosar tudo, mas e eu, né? Sim. E eu? E aí você pensa, então eu preciso de uma válvula de escape. Então eu tenho o esporte, a corrida, e aí eu falo, bom, eu gosto da corrida. A OAB também tem que estimular o esporte, então vamos trazer a corrida para a OAB também. Aí você tenta fugir da OAB, volta para a OAB de novo. Acaba tudo, então. A terapia, que é importante para todo mundo, né? Para todos. Aí eu faço a terapia comportamental e que me traz a questão da inteligência emocional, de você saber como lidar com diversas situações, né? Que acontece de tudo aqui. Não só aqui, mas na nossa vida enquanto advogado também. E Sim. você, qual que é a sua válvula de escape? Tem o esporte que você já falou aí, o futebol, né? Que você gosta. O futebol, que acabei me lascando. Mas tudo bem, faz parte. Eu gosto muito do futebol, o esporte, de um modo geral. Mas também tem a religião, né? A igreja. Então, também. A questão da espiritualidade, família. Acho que a melhor os amigos, churrasco, que aliás a gente precisa fazer aqui o nosso churrascão. Opa, usar a churrasqueira. Fazer o nosso churrascão aqui. E também, né, ano passado eu comecei também a questão da terapia, de fazer a terapia. Aí, tá vendo? Né, que é um momento assim, que como você nunca faz, né, nunca faz a terapia, né, o psicólogo vai falar, caramba, mano, você tem história, hein, velho? Tem muita coisa para tratar. Então, não, mas eu brinco que eu falo, quando a psicóloga pensou que ia me dar alta, aí eu falei, não, eu não quero alta, eu quero continuar. Ixi, o meu ainda não deu alta não, e capaz dos próximos vocês só mandar internar. Falar, irmão, você tá zoado. Mas enfim, porque é muita coisa, né? Tá. Então, essa tem sido as minhas válvulas. E também posso dizer o seguinte, Moniz, de verdade. Quando a gente está entre amigos de comissão, em alguns momentos também acaba sendo uma válvula de escape. Um evento aqui, um evento ali, que a gente senta e compartilha um pouco da angústia, compartilha um pouco da dificuldade e recebe uma orientação. Olha, nesse aqui eu tô fazendo tal coisa. Sim, sim. Pô, por que você não faz isso? E isso para mim também, às vezes, é muito E a gente bacana. não sabe tudo, né? Porque Não. eu lembro que eu adorava responder o pessoal nos grupos. A gente tem a comunidade, né? Agora da OAB, com vários grupos ali temáticos também, das comissões. Alguém tinha uma dúvida, às vezes eu não sabia responder a dúvida. Eu ia pesquisar para ajudar a pessoa e eu aprendia também. E aí você compartilhar essas dores, conversar, fazer um network, também faz parte da profissão, né? Então, já fica a mensagem aí, venha participar das comissões como membro, enfim. Mas participe das palestras, dos congressos. Já aconteceu muita coisa aqui, nem vai dar tempo da gente falar hoje nesse episódio, vai ter que fazer
a segunda parte. Vamos falar um pouquinho aqui rapidamente para a gente finalizar. Esse é o nosso intuito. Do quê? Utilizar as plataformas para a gente também fazer uma prestação de contas daquilo que está acontecendo, como a Monize disse, são coisas que acontecem no bastidor, mas que as pessoas não sabem. Então, às vezes, é um funcionário que pede demissão que você precisa repor, é uma máquina de impressão que deu problema. Tudo isso é gestão de ordem, sempre com um olhar para o advogado. Então, a portão que caiu um raio, queimou o motor. Então, tudo isso são trabalhos. E aí, importante, né? Os diversos trabalhos que nós estamos trazendo. Então, oficina do EPROC, que provavelmente deve persistir pelos próximos anos, tá? Porque é uma fase de transição. Que mais? Congresso, simpósio, audiência simulada, curso. Estamos aí provavelmente a portas de mais uma pós-graduação pela nossa ESA. Então, opa, assim, informação aqui, ó, quentinha. Quentinha, spoiler. Então, assim, é tudo trabalhando, né? Então, o nosso OAB 360 tem essa finalidade de deixar a advocacia informada e, mais do que isso, trazer conteúdo para transformar a sua advocacia, a nossa advocacia. Exatamente. O podcast aqui já é uma inovação. A gente começou, estamos nos primeiros episódios, contamos com a sua audiência. E, se não assistiu os últimos, corre aqui no YouTube. Compartilha, clica no sininho, dá um salve, um comentário e assistam os próximos episódios. Monize. Obrigado, Ezequias, pela parceria, pela enfrentar aí as dificuldades, né? Vim aqui representar o AB, a nossa classe. E é gratificante, como eu disse, mas também é desafiador, né? Mas você também pode chegar lá. Então, vem participar, aprender um pouquinho mais. E se tiver qualquer dúvida, a diretoria está sempre à disposição, de portas abertas, para acolher a advocacia. Até mais. Isso aí. Até mais, pessoal. Obrigado. Tamo junto.